Alô, amigos do Fala Sério Tietê, estamos aqui, eu e o Ricardo do Fala Sério Tietê, para mais um react do comandante Robson Farinazzo. Vamos falar sobre o vídeo que ele publicou ontem e os tais dos Game Changers. O comandante entrou nessa de Game Changers, vamos ver. Preciso colocar uma coisa muito importante para vocês, que é o assunto do vídeo de hoje, né? A gente vai falar um pouco de Rússia, mas vai entrar no Brasil também. O que acontece é o seguinte, se fala muito em game changer, né? Molecada adora isso daí, desavisados adoram essa palavra. Existe um game changer, uma arma isolada que faça a diferença, que mude todas as condições operacionais do campo de batalha. É uma parte integrante, é um fator contribuinte, mas isoladamente ela não consegue. Só que tem o seguinte, tem uma coisa que efetivamente foi game changer nessa guerra. Espera aí, então tem alguma coisa que eu acho que a gente está fazendo react e vai ter outros canais fazendo react aqui, hein? Olha, o pessoal do Game Changer, né? De produzir armamento, principalmente munição e itens de guerra eletrônica cada vez mais sofisticados, né? Quando a guerra começou, por efeito de propaganda, né, a mídia mais ligada à OTAN dizia que a Rússia estava ficando sem munição. Muita gente acreditou nisso, foi nesse ponto aí, né, nesse ponto do... A gente Nossa, Fernando, esse negócio, eu me lembro até hoje, era dia 22 de fevereiro, e aí já nos primeiros dias já falava, a Rússia vai ficar sem munição. Eu falei, munição antiga, da época da União Soviética, essas coisas, né? E o resultado está aparecendo agora. A Rússia, ela produz aí de 3 a 4 vezes a quantidade de munição que o Ocidente consegue entregar para a Ucrânia, e além disso estão reforçados pela Coreia do Norte. A gente acredita que hoje... porque isso daí é verdade. Olha só, a gente estava falando isso, eu acho que foi numa live, inclusive, do ano passado, Fernando, que era a questão dos mitos, né, colocados como os game changers, porque eles colocaram assim, a Rússia vai ficar sem munição, a Rússia acabou com todos os seus tanques, a Rússia está lutando com paz. PAS. Isso, paz, já era o negócio que ia mudar o destino inteiro, porque já não tinha mais nada, sabe, Fernando? Isso daí é importante, porque virou tema de quase todas as mídias ocidentais. Esse bando de fake ou propaganda de guerra foi realmente um dos maiores absurdos, tá? Diante do que a gente estava vendo. Que fora isso, ainda fala da Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte foi só um negócio agora, né? É isso mesmo, Fernando. Isso mesmo. Anual de 7 a 8 milhões de granadas de 152 milímetros. Isso é muita coisa. Isso dá mais de 20 mil tiros por dia. 20 mil tiros por dia, você cria uma paisagem lunar onde quer que seja. Você muda a geografia de lugar, simples assim. Só para você ter uma ideia, que uma das coisas mais bizarras foi o que o pessoal colocava lá, nós estamos fornecendo o sistema de armas, uma espécie de uma bazuca muito moderna, né, que vai com os mísseis Stingers, né, dos armamentos, e forneceram aos montes logo no começo da guerra para destruir os tanques russos, né. E, de fato, isso aconteceu. Então, você teve a Ucrânia bem equipada nesse sentido. Se eu não me engano, foi um dos primeiros armamentos a chegarem do Ocidente para a Ucrânia. Foi lá em 2022, que é aquele negócio. A guerra é Ucrânia ou é OTAN? E aí... os mísseis começaram a serem lançados, e o bem da verdade é que por vários momentos os Estados Unidos falavam, maneira aí porque eu não consigo substituir mais mísseis, porque as indústrias dos Estados Unidos e fabricantes dos mísseis Stingers tinham uma peculiaridade, ela tinha um número exato para produzir, tinha sido quase 3/4 da produção para ser usado na Ucrânia, para produzir novamente e recolocar ela de volta nos estoques, ia levar ali a Raytheon, que é uma das empresas que faz esses mísseis, ela tinha falado que ia levar ali pelo menos uns 5, 6 anos. E a Rússia, mandando ver nesses equipamentos. A realidade. Isso está mudando completamente o campo de batalha, porque a Ucrânia não consegue responder a esse volume de fogos, eles acabam tendo que retrair, senão a tropa vai ser destruída. Você não consegue fazer fogos de contra-bateria nesse volume, né? E muito menos proteger as suas tropas, você acaba tendo que recuar. Então, a indústria de defesa da Rússia, que conseguiu ressuprir todas as suas grandes perdas, ela é efetivamente um game changer nessa guerra. Eu lembro que, mesmo com todo o esforço militar da Rússia enfrentando a OTAN e seus aliados, da mais de 40 países, eles ainda conseguem entregar armas para o Irã. Pois é, gente. Mesmo com tudo isso, 40 países ali
né, entre OTAN raiz mesmo e aliados, ainda consegue entregar armamento para o Irã. Ó, você quer ver? É você colocar todas as suas fichas numa máquina que muda o destino de uma guerra. Então, esse é o conceito do Game Changer. Agora, o comandante ele ressaltou uma coisa interessante. O Game Changer ele colocou a maximização da produção inteira. Que ele colocou aqui, Game Changer foi o BID da Rússia. Sim, o BID é Base Industrial de Defesa. Tá? Então, ele pegou a base industrial de defesa inteira, tá? E chamou isso o principal aqui é o comandante ainda falar, e ainda tem condição de despachar para o Irã, né? Então, assim, não dá para subestimar isso. A indústria de defesa, a base industrial da Rússia, que não é apenas a fábrica de armas, são suas fábricas de armamento, a sua capacidade de entregar esse armamento no campo de batalha e o domínio de toda a cadeia logística que contribui, tá, para a fabricação de armas. A cadeia logística que eu falo é a obtenção de insumos como nitrocelulose para pólvora sem fumaça, né? Cobre para os cartuchos, né? Os itens aí como antimônio e nitrato de pó, uma série de coisas aí que são necessárias à fabricação de armamento e que a Rússia domina. Quando ela não domina, ela tem aliados que lhes entregam esses insumos. Isso é muito importante. Além de que ela domina, como o comandante está falando, bem fundamentado, né? Se ela não tem, com essa mesma eficiência, ela tem quem entregue. E é engraçado porque ele citou um produto que é interessantíssimo, o antimônio. O antimônio é um produto que hoje tem ainda na Rússia em bastante quantidade, porque o Ocidente inteiro já esgotou todas as suas reservas de antimônio. E você quer fazer uma bomba explodir, você precisa de antimônio. E outra coisa, as fábricas da Rússia também, eles tinham instalações que estavam ociosas depois da Guerra Fria, ficaram ociosas, mas eles não destruíram. Falaram, não, deixa lá, a fábrica está ociosa, deixa lá, uma hora nós vamos precisar. Agora que precisou, eles têm condições de usar essas plantas aí para aumentar a produção. Contrataram muita gente, essa que é a verdade, foram treinando muita gente aí. E hoje, Isso daí é importantíssimo o que ele falou, porque a Rússia, mesmo com a dissolução da União Soviética, ela não desativa nada. Toda a estrutura ela ficou. A mentalidade do russo, inclusive até do chinês com relação a essa questão de logística, ela é completamente diferente do ocidental. Porque aqui, não estou usando, já vende para fazer dinheiro, para substituir para um outro lugar, e na hora que você precisa, você não tem. Esse vídeo é importantíssimo por uma questão. O que o Brasil está passando hoje? Sim. A produção, contrataram muita gente, essa que é a verdade, foram treinando muita gente aí, e hoje os resultados começam a aparecer. E a Rússia também, eu falo sempre que a capacidade, né, de se modificar, que os russos têm, a curva de aprendizado russa sempre foi excelente. Por exemplo, o russo nunca foi muito chegado em drones, eles não acreditavam muito nisso. Nessa guerra, eles viram o valor. Pegaram os drones iranianos, né, e aperfeiçoaram. Hoje a Rússia tem uma família de drones excelente. Bom, aí como eles têm essa amizade com o Irã, não tem problema dessa troca de tecnologia, não é isso, Ricardo? Não sei se você lembra, na época da pandemia, nós tivemos uma problemática ali já na Armênia, e é a questão da disputa com o Nagorno-Karabakh, que tinha desencadeado já um conflito. O conflito tinha se encerrado em questões de semana, por causa dos drones. Eram drones da Turcos que foram utilizados e imediatamente acabou o conflito com um monte de tanques sendo basicamente isolados por causa do uso de drones. Só isso, Fernando, só isso. A importância do drones apareceu ali. Foi naquele momento que muito já se questionava sobre a utilização de tanques no teatro de operações. Sim, e aí a Rússia ela soube se adaptar rapidamente, é isso que o comandante está falando, né? Só para recapitular aqui, se você lembrar lá em 2022, teve um momento em que a Ucrânia ela vem com tudo. A Rússia havia conseguido conquistar várias regiões, mas de repente, do nada, a Ucrânia começou a avançar e continuou avançando até próximo ali do fim de 2022, antes do uso que a Rússia ela vai se adaptar com o uso de drones e do uso da artilharia. Essa é a tal da curva de aprendizagem que o Farinazzo está colocando. Porque nesse momento, quem estava utilizando drones comprados talvez até numa Amazon da vida, porque são drones caseiros, era a Ucrânia. Aí ele soltava e ela caindo em cima, como ele é difícil é um objeto muito pequeno, um drone caseiro, né? Você colocando ele em cima de um tanque, lançando ele em cima de um tanque ou de um veículo de combate, você inutiliza ele porque o ponto mais fraco de qualquer veículo de combate, de blindado, é justamente o ponto, o ponto em cima dele. Essa é que é a verdade.
Aí a gente precisa olhar o que acontece no resto do mundo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa ligada à área de indústria e defesa, aí ele falou, né, não, porque o Brasil, se precisar, ele tem condição de produzir e tal. Olha, eu duvido um pouco disso. Vou explicar para vocês por quê. Você pode até ter expertise de produzir, mas se você não dominar toda a cadeia logística que ampara, que embasa a indústria de defesa, você não vai conseguir entregar os insumos. Eu dou um exemplo para isso, que é a Lockheed. A Lockheed produz boas armas aí, né? Mas não dominam a cadeia logística e não tem quantidade de plantas suficientes. Um dia desses, eu vi uma entrevista do Jim Taiclet, que ele falou que ia levar uns 3 a 5 anos para a Lockheed atender as demandas do Pentágono, que são demandas muito grandes para as quais a empresa não estava preparada. A Lockheed é... Eu vou parar um pouco, mesmo que ele vai continuar falando da Lockheed, porque ele falou uma coisa importante ali. Primeiro que ele já começou a entrar com a questão do Brasil. E ele conversou com alguém, e esse alguém disse, não, mas nós temos condição de fazer. Tem condição de fazer expertise, eu não duvido que o Brasil tem. Aliás, eu sei, faz tempo. Agora, é essa questão logística que ele colocou aqui, inclusive que você falava agora sobre a que sofre a Ucrânia na hora da reposição, é o que ele está agora falando da Lockheed. O Brasil, de fato, ele colocou um ponto muito bom. O Brasil faz drones, não precisaria ficar importando eles como a gente faz com Israel. Então, e o Brasil também tem a empresa de semicondutores. A gente tem, inclusive, isso daqui foi reestatizado. O governo anterior tinha ele tinha buscado não privatizar e o governo foi lá e voltou atrás e reestatizou. Então, o motor a gente tem? Não. Mas a gente pode fazer? Pode. Mas quanto tempo leva para a gente construir um local para se fazer motores aqui no Brasil? Então é uma questão de tempo. Se a coisa aperta, quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Não tem tempo hábil. Não adianta você ter, que nem a Ucrânia tinha, o exército mais bem equipado da Europa, quando na verdade você não produz nada dentro do país. Porque na hora que você precisa da reposição dele, você não tem, você depende de terceiros para poder repor aquilo. Então, ou você precisa de desenvolver, fazer estudos e tudo mais. Agora, dentro de um cenário de conflito, você tem como simplesmente pegar e começar isso do zero? Quando a bomba vai caindo em cima da tua cabeça, não tem. O que ele colocou aí é importantíssimo, porque quem faz os mísseis, ele só colocou a Lockheed, mas quem fazia, eu trouxe a Raytheon como exemplo dos mísseis Stingers, tá? Por quê? Porque depende da produção da Raytheon. O que fica claro aqui, tirando as paixões todas de lado, é uma lição muito importante que a Rússia nos dá da base industrial de defesa russa. O Brasil precisa dessa lição. Eu acho que é nesse ponto que o comandante vai chegar. É muito grande no papel, ela é muito grande para os shareholders dela aí, né? Para os acionistas, etc. Mas na prática, ela não é uma empresa tão grande quanto precisaria ser para esse desafio internacional. Por que eu digo isso? Os Estados Unidos hoje, eles não estão sendo desafiados apenas na Ucrânia. Tem o problema do Oriente Médio também, que é um problema grande, o problema de Taiwan. Eu penso que a China está atraindo os Estados Unidos para uma armadilha. Eles vão forçar o gasto americano a níveis estratosféricos, os Estados Unidos não vão aguentar a máquina chinesa. Mas isso é conversa para outro vídeo. Já que eles trouxe aí o elemento do Oriente Médio, ele tem justamente esse ponto essencial. Israel, no caso, ele também não tem a capacidade de fazer essa produção para aquilo que ele está precisando. Principalmente à medida que ele vai escalando o conflito, se Israel partir para essa escalada do conflito, não é que ele vai perder porque os equipamentos militares são ruins, mas porque o BID, a base industrial de defesa, não consegue atender a necessidade de Israel. Frente a quem? Frente a um Líbano, frente a um Irã, frente aos Houthis. E ele colocou uma coisa que é importantíssima. Ela é grande no papel. O que quer dizer grande no papel? Ela é uma empresa de lucros e lucros e lucros. Grandes lucros dentro da tela de um computador. Que é aquele problema que a gente fala da financiarização. Só que a diferença é entre a economia virtual para a economia real. É o que faz acontecer as necessidades da base industrial de defesa. O que precisa ficar claro aqui é que base industrial de defesa não se improvisa. Você tem que vir preparando ela. A Rússia deve ter preparado essa BID, no mínimo, por 10 anos. Eles devem ter começado a preparar isso a partir de 2013, por aí, quando começou efetivamente a se agravar a crise ucraniana. Eles devem ter começado a preparar isso. E os resultados estão aí hoje.
Não tem como negar esses resultados. Há um pânico muito grande, o Zelensky já fala em paz justa, aí, olha, paz justa é um eufemismo para entregar tudo para a Rússia. Ou seja, esse preparo que o comandante descreve aí, que no mínimo vem de 2013, aí ele realmente é diferencial. Brincadeiras à parte, é um game changer da Rússia. Quer ver outro exemplo, Fernando? Só para corroborar com essa sua última observação, o desespero da Ucrânia chegou num ponto onde ele está colocando até idosos, deficientes dentro do campo de batalha. Você tem tempo para treinar esse pessoal? Esse pessoal tem condições de aguentar uma linha de frente de um combate? Não tem. Tá? Mas o que vai levar a você chamar esse pessoal? Desespero. Isso é que é a verdade. Esse negócio de paz justa dele é a mesma coisa, paz honrosa do Vietnã do Sul. Né? Paz honrosa, os acordos de Paris trarão a paz honrosa. Conversa, o nome disso é capitulação. Então, agora, por que o Ocidente... E o importante é dizer que o comandante está defendendo uma coisa que assim, é inegável e é dissociada dessa questão que você levantou no outro react, que é a questão de reposição de logística de munição. Exatamente. Isso é uma coisa, não tem nada a ver com como os oligarcas vão reagir e o quanto vão suportar os ativos deles congelados na Europa. Exatamente. Dentro dos números, os números estão favoráveis a quem? A Rússia. Mas por trás dos números, o cenário está favorável para quem? Ainda não se sabe, porque as variáveis dentro dessa teia de eventos que podem ocorrer ainda não está certa. Então, uma coisa é a gente falar, a Rússia não tem como perder por causa da sua base industrial de defesa. Isso é fato, é verdade. Tá? Agora, a Rússia não tem como perder porque a base industrial de defesa ela responde por tudo? Não é verdade. Então a gente precisa individualizar cada um desses elementos para poder compreender o cenário inteiro. Ucrânia, porque o poderio industrial russo, a base industrial de defesa da Rússia é efetivamente um game changer e o Brasil precisa aprender com isso. A gente está entregando a Vibraz de mão beijada aí, eu acho engraçado o seguinte, quando era para vender para a Austrália, ninguém falou nada. Agora que a China entrou no negócio e todo mundo sabe que a China entra para valer, ela vai dar canelada mesmo, está todo mundo apavorado. Eu acho que é ruim tanto vender para a Austrália quanto para a China. Essa que é a verdade. Eu acho que a solução seria estatizar a Vibraz. A gente não está... Essa daqui eu tenho bastante coisa para falar. O pior é que é verdade isso. Exato. Tanto é verdade isso que o nosso querido Jones Manuel passou a falar sobre a Vibraz quando começou a ver que tinha interesse americano. Muito bom. Aí o que ele vem e começa a falar? Um monte de coisa agora sobre defendendo a indústria de defesa, defendendo que o Brasil não tem nada esse negócio de falar, de acabar com as Forças Armadas, como alguns setores da esquerda têm falado, né? E que isso é um absurdo, comparando, por exemplo, com a Costa Rica. A Costa Rica dissolveu suas Forças Armadas. Sim, um país menor do que Pernambuco, menor do que o Ceará, com todo respeito ao Ceará e Pernambuco, né? Menor em população também do que o Ceará inteiro, do que o Pernambuco inteiro, 5 milhões de habitantes num pedaço pequeno de terra, e que ainda é assim totalmente, né, em termos financeiros, econômicos, dominado pelos Estados Unidos. Ele não tem problema acabar lá. Realmente era capaz de estar dando prejuízo só às Forças Armadas naquelas circunstâncias. Lembrando que qualquer coisa eles pedem lá ajuda ao protetorado estadunidense, não é? Agora, aqui no Brasil, tamanho continental, olha que engraçado. O Jones Manuel, que é um representante da esquerda radical, né? Falando a nossa mesma língua. Eu acho isso interessante, para dizer o mínimo, né? Não é de hoje que o Jones Manuel está me chamando a atenção. Inclusive, para o pessoal aqui saber, nós estamos tentando contato com ele. Portanto, Jones Manuel, se você estiver assistindo aqui, ou alguém que conhece o Jones Manuel, faça esse vídeo chegar até ele, porque nós queremos conversar com ele, principalmente depois do vídeo que ele fez. Tá? Ele quer conversar com o pessoal de defesa? Pô, a gente está aqui. Tá? A gente está chamando ele também para vir conversar conosco, para vir conversar até com o comandante Robson Farinazo. É isso aí. Nós queremos conversar com ele. Essa é a verdade. Uma outra coisa também que eu preciso dizer é o seguinte:
tenham certeza que vão querer destruir o ProSub brasileiro. Essas denúncias estão vindo aí da Europa para acabar com o ProSub. Ninguém está preocupado com corrupção, com nada disso. Vão fazer uma lava-jato em cima da defesa brasileira para destruir o ProSub. Por quê? Porque o ProSub é efetivamente a arma estratégica mais poderosa do Brasil, não tenham dúvidas a respeito disso. Vão fazer de tudo, já estou dando alerta aqui, o spoiler, que vão fazer de tudo para destruir o ProSub, porque destruindo o ProSub, você destrói a capacidade defensiva do Brasil. Bom, e com relação ao ProSub? Tentaram a Embraer, estão fazendo isso com a Vibras, agora estão indo para o ProSub. Sabe aquele negócio bonsai, no alvo? É isso. Porque o que incomoda tanto os interesses dos Estados Unidos e do imperialismo aqui no nosso continente é o Brasil. Tá? A capacidade que o Brasil tem de produzir é enorme. Tá? E isso está sendo desfeito. E o pior, muito do nosso Congresso está ajudando a fazer isso. E não estão aprendendo nada com o que está ocorrendo ali com a Ucrânia. Você citou a Costa Rica. Não se compara com o tamanho do Brasil, né? Não, e se acontecer alguma coisa, vai ser aquele negócio, vai depender da produção. E a questão não é só terceirizar, porque a produção que nós estamos vendo para aquilo que interessava tanto eles não têm capacidade para repor. O que o Farinazzo falou é verdade, uma empresa gigantesca no papel, mas na vida real ali, na economia real, ela não representa nada. Para explicar para o público que talvez não saiba de cabeça, o ProSub é o projeto do submarino nuclear, não é isso? Isso. O Brasil, junto com uma parceria com a França, eles fizeram ali, junto com a base do Scorpene, né, que é um submarino francês, fizeram os submarinos brasileiros e estão aí com submarinos nucleares também prontos para serem lançados. Só que é aquele negócio, a participação da França, ela é diferente de uma participação estadunidense. Porque a gente precisa voltar lá atrás, na época do Charles de Gaulle, para entender o que foi essa separação. Então, a França ela tem uma base própria de defesa. A Dassault, de aviões, ela é independente. As armas nucleares da França foram feitas propriamente, projeto nuclear próprio. Não tem a dependência dos Estados Unidos. Sim. Isso daqui é importante. Então, é por isso que a França tem ali um papel muito importante e o interesse, claro, é destruir o ProSub. Mesma coisa com a Lava Jato. Destruiu a Petrobras, você arrebenta com a economia brasileira. Então, eu preciso falar essas coisas todas aí, gente. Base industrial de defesa é efetivamente game changer, tá? Por isso que eu tenho ido sempre a Brasília, estou brigando, enche o saco dos deputados, enche o saco de todo mundo aí, para a gente segurar a Vibraz do Brasil, a gente dá força para a nossa indústria de defesa, porque ele é efetivamente um game changer. Então, se você quiser se juntar à nossa luta, eu falo sempre isso. Comente o canal, faça react positivo em cima, coloque nas suas redes sociais, contribua com o Pix, ajude a nossa luta, porque é uma luta pelo Brasil, é uma luta pelos brasileiros, é uma luta pelo futuro do nosso país. Nós não podemos perder as lições da guerra na Ucrânia. O Brasil precisa acordar efetivamente para isso. E a gente volta no próximo vídeo, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais. Faço das palavras do comandante as nossas aqui, falo até no seu nome, porque sei que você concorda. O Fala Sério Tietê faz esse trabalho, está no meio deste momento agora. Eu parei de fazer aqui o contato com parlamentares que nós estamos aqui, diretamente lá da Câmara dos Deputados, né? Esse mesmo contato que quem desbravou aí foi o nosso querido comandante, e convido a todos vocês aqui, fazendo as palavras do comandante as nossas, que também o façam. É muito fácil na internet aqui buscar o contato de cada um dos parlamentares. Por favor, faça isso, vai contribuir muito. Ô, pessoal, não esquece de dar o curtir, compartilhar o vídeo, dar o Pix, manda o Pix aí pra gente. Gente, até o próximo React.